Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras, uma reflexão sobre o Evangelho desta terça-feira da Semana Santa. A cena é da última ceia. Antes deles ceiarem, há diálogos. E aí, na verdade, Judas não diz nada, mas a dúvida está, porque Jesus fala, alguém vai me trair, e começa essa dúvida, quem? E então Jesus diz, aquele que vai molhar, aquele a quem eu der o pão molhado. E ele molha o pão e dá a Judas Iscariotes. Fica claro, mas ainda não para os discípulos, claro, mas ele é. E diz a palavra de Deus que a partir desse momento Satanás entrou aí em Judas. O diálogo continua e Jesus começa a contar para eles o que vai acontecer, que ele vai sofrer, que onde ele vai, eles não podem segui-lo. E aí então entra Pedro em cena, impulsivo do jeito que era, como nós sabemos por outras passagens, e diz que ele vai segui-lo para onde for e vai dar a vida por ele. E Jesus então diz para ele, darás a tua vida por mim, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. E assim termina o Evangelho dessa terça. Estão em jogo os vínculos pessoais. Algo que nós conhecemos, irmãos e irmãs, e que humanamente falando, eu creio que todo o aspecto humano, também das fraquezas humanas, estão muito presentes e atuantes nessa história que nós conhecemos, da traição, da condenação injusta do Cristo. Portanto, é algo que a gente conhece também. Quem de nós já não passou pela experiência de se sentir traído? Talvez a intenção do outro não foi, mas de fato fui traído, ou então houve a intenção, me senti traído, fui traído num vínculo, e o terrível que isso é. Eu creio que é interessante a gente ver que Judas mesmo não diz nada, Pedro sim fala, e aí eu acho que mostra a intenção do coração dele. Vai acontecer por fraqueza, ele vai titubear, nós sabemos, ele vai começar a ficar na surdina, a hora que começa toda a coisa em torno a Jesus, e aí ele nega, não é? Perguntado 1 vez, 2 vezes, não, eu não conheço, não, você é um deles, não quero. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe também depois do arrependimento do Pedro. Isso me parece fundamental do ponto de vista de um vínculo e do ponto de vista da restauração de um vínculo. Na verdade, Jesus vai ser fundamental para a restauração desse vínculo que Pedro tem com ele. Inclusive para depois dar-lhe uma missão. É bom lembrar que o Evangelho de hoje está intrinsecamente ligado com a aparição depois como ressuscitado na praia e Jesus perguntando a Pedro se ele o ama 3 vezes, pergunta. Não é? Esse é o momento da restauração do vínculo. Então, queridos irmãos e irmãs, a morte do Cristo na cruz foi, na verdade, para dar-nos uma nova chance. A morte, o pecado, a traição não são as últimas palavras sobre nossa vida. Mas o amor é a possibilidade do amor, é a última palavra sobre nossa vida. Portanto, sempre há esperança, sempre há possibilidade de recomeçar em Cristo. Sempre há essa possibilidade. Confiemos, portanto, queridos irmãos e irmãs, olhando o que vai acontecer com Cristo, colocar aí da parte da nossa vida o que também nos dói, nos vínculos e etc. E abrir o coração ao Senhor e dar a chance para que também em nossa vida haja um recomeço. Coloque aí no Senhor, na Sexta-feira Santa, na sua cruz,
tudo aquilo que de vínculos precisam ser restaurados. E perceba também aí no seu interior a força que leva ao arrependimento e que leva a abrir-se também ao amor e ao recomeço. É o que eu desejo para nós e desde já uma abençoada semana para cada um de vocês. Fiquemos com Deus. Amém. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de acionar o sininho para receber diariamente os nossos vídeos.